Olá meus queridos, aqui quem fala é Juliano Tagliati. Estamos para mais um vídeo e hoje o papo é sobre futebol, beleza? Eu gostei, teve uma indicação de um tema do Marcel, ele mandou para mim no meu Instagram. Se você não me segue aqui, não me segue lá, procura lá Tagliati08, tá legal? 8 que é um número que eu sempre usei quando praticava e jogava, é um número que eu gosto. E hoje, qual foi a sugestão dele? Foi falar, ele me deu a ideia de falar sobre o Simeone e equipes como o Atlético de Madrid. Ele coloca equipes, então eu vou falar em geral e vou falar também do Simeone e do Atlético de Madrid e formas de jogar futebol. Marcel, show, cara, continua dando sugestões e tudo, comenta aí. E você que tá vendo o vídeo agora e não é inscrito, ou se você é inscrito mas não ativou o sininho, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações, beleza? Pessoal, eu vou estar falando então de equipes como o Atlético de Madrid. Principalmente ele acaba sendo um exemplo muito pródigo nesse tipo de situação que eu vou falar agora. O Atlético de Madrid, em primeiro lugar, ele não é um coitadinho. Ele é um time rico, é um time grande espanhol, e que na Espanha é muito difícil de competir nos pontos corridos com Barcelona e Real Madrid, que são equipes gigantescas e são equipes muito poderosas em termos financeiros também, ainda acima do Atlético de Madrid, o que faz e torna mais difícil você conseguir manter por um longo período de tempo grandes atuações e ter um elenco tanto para você mudar a forma de jogar na equipe, no campo adversário ou no seu próprio campo, ou poupar jogadores disputando mais de uma competição. Então, para o Barcelona e Real Madrid, eles saem muito na frente do Atlético de Madrid, que também sai à frente de outros concorrentes que ele tem na Espanha, como Valência, Sevilha, Betis e assim por diante, tá? Eu creio que o Atlético de Madrid, se ele disputasse uma outra liga, com a grana que ele tem, o Simeone conseguiria bater muito mais lá em cima e conseguiria brigar e provavelmente teria outros títulos nacionais. Mas isso tudo é questão de suposição, isso tudo é apenas a minha opinião, baseado no conhecimento que eu tenho e baseado no time, no nível da equipe do Atlético de Madrid. As equipes do Simeone, vamos lá, vamos tentar ir por partes. Em primeiro lugar, o Simeone é um técnico extremamente estudioso. Tem até uma fala que o Maradona entrou numa livraria em Madrid, viu inúmeros títulos de futebol e falou assim: não preciso ler, estudar nada, tudo de futebol tá aqui. O Simeone entrou na mesma livraria e ele com Burgos, que é o auxiliar dele, foi goleiro argentino também, um ótimo jogador, eles compraram mais de 100 títulos diferentes de livros para estudar, para se aperfeiçoar. Aí a gente vê a diferença. Enquanto jogador não há comparação, pessoal? O Simeone tá anos-luz do Maradona, que para muitos foi o melhor de todos os tempos e foi realmente um dos melhores, tá? Para mim não foi, tá? Não foi o melhor, mas foi, com certeza, um dos melhores de todos os tempos. Então, ele estuda muito, ele pesquisa demais. E o Atlético de Madrid tem uma maneira de trabalhar extremamente metódica e que está muito baseada não da forma empírica do jogo, mas também na parte científica. É muito estudado os treinamentos, a forma de jogar, os jogadores, todos eles têm funções. E o Simeone coloca a equipe dele para jogar de uma maneira que ele força o erro da equipe adversária. O Simeone, o Atlético de Madrid, não é uma equipe reativa. Pode ser em alguns jogos, por exemplo, como foi na Liga dos Campeões com o Liverpool. No jogo em Liverpool, ele foi massacrado, o Oblak pegou muito, ou seja, ele confiou também na atuação do goleiro e ele fez a parte dele. O Liverpool não teve competência naquele jogo de marcar os gols e o Atlético de Madrid fez valer, foi lá, conseguiu a classificação de forma justa, porque não teve interferência da arbitragem.
Então, o Marcel e todo mundo que tem essa dúvida, você para montar um time, eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso também, você vai de acordo com as peças que você tem. O Atlético de Madrid pode fazer ótimas contratações, mas ele também não pode fazer contratações como fazem o Bayern de Munique, como faz a Juventus, como faz o próprio United, apesar de que o Atlético de Madrid está bem, tecnicamente está à frente do United, como o próprio Chelsea, que na última temporada não pôde fazer essas contratações também como foi punido, porque foi punido, o próprio Manchester City, mas ele se organiza com o que tem. E ele disputaria outras ligas na cabeça se ele jogasse outras ligas. Só que ele joga num país, na liga, que tem Barcelona e Real Madrid, que talvez sejam equipes que em qualquer liga seriam favoritas a vencerem o título por pontos corridos principalmente. No mata-mata você conta muito com o imponderável, né? Com o acaso. E eu creio que ele forma as equipes dele para atacar os pontos mais fracos das equipes adversárias. Então no mata-mata é onde você pode mais estudar a sua equipe adversária e você pode deu uma travadinha aqui, mas vamos continuando. Você pode também o que? Pegar aquele ponto fraco e se você der tudo certo naquele dia, você consegue passar. O Simeone teve há poucos minutos, vamos dizer assim, de ser campeão europeu com o Atlético de Madrid em cima do Real Madrid, não é? Então, assim, é uma equipe que eliminou o Bayern de Munique, é uma equipe que vem eliminando times mais poderosos, inclusive financeiramente. Mas isso é feito por quê? É sorte? Não é. É trabalho, é ciência, é pesquisa. E o Simeone, ele consegue, com o elenco que tem, com o poderio que tem, a forma de jogar, que é você forçar o erro do adversário quando o adversário está com a bola e você conseguir ser o mais efetivo e direto possível nos seus ataques e ou contra-ataques, tá? Contra-ataques esses que podem ser e são muitas vezes focados nos pontos mais fáceis e limitados dos seus adversários. Então ele consegue fazer isso com maestria. E quando você vai montar um time, isso que eu ia falar ali atrás, você tem que montar de acordo com as peças que você tem. E ele consegue fazer isso brilhantemente. Eu creio que ele ficando mais lá, nós vamos ver pela continuidade, pelos grandes jogadores que também tem o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid perturbando muitas equipes. E, por exemplo, talvez a forma como eles estão colocando que a Champions vai voltar, o Atlético de Madrid seja um fortíssimo candidato ao título dessa Champions agora, 2019-2020. Beleza? Então vai de acordo com as peças que você tem e atacando as fraquezas do time adversário. Aí você vai falar assim, então por que os outros times tendo jogadores melhores não conseguem fazer isso? Os outros times, eles, na maioria das vezes, estão disputando também os torneios nacionais na cabeça, sempre. E eles também conseguem. O Real Madrid foi tricampeão europeu há pouco tempo. O Barcelona ganhou títulos europeus nesse século muito mais do que ganhou no outro. Tinha vencido apenas, tá? Entre aspas, uma vez no século passado. Ganhou 4 nessa daqui. Então, sim, eles são poderosos. Bayern de Munique, a Juventus chegou a 3 finais. Cara, é isso aí. Obrigado. Bem, eu tentei exemplificar e explicar de uma maneira mais concisa e mais simples possível. E continuem fazendo os comentários. Marcel, gostou? Comenta aí também, divulga o canal, compartilha. Faz comentários aí, pergunta o que faltou, alguma explicação por um viés que você gostaria mais, se foi bem completa a explicação. Beleza, galera? Amo vocês, curtem, compartilhem, ajudem a desenvolver o canal. Faço por vocês. Muito obrigado. Valeu!